Boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar hoje a nossa primeira aula de After Effects. Nosso foco hoje na aula será sobre as ferramentas básicas, apresentação, no caso delas, certo? E apenas mostrar alguns detalhezinhos que ela pode estar fazendo em projetos que a gente venha criar futuramente. Bom, primeiramente, a estética do nosso After Effects é essa daqui, tá? Essa é a minha versão 2021, tá? Mas tem a versão 2022, tem as versões mais antigas um pouquinho, 2020, mas independente disso aí, os trabalhos da gente vai ser feito nessas versões, mas que podem ser criadas em versões anteriores também. A nossa ferramenta, ela consiste de alguns recursos, como mover objetos, que é essa daqui, certo? Essa seta. Mover toda a área de trabalho da gente, aquela área que a gente está mexendo com o vídeo. Aproximar ou diminuir o zoom, né? Eu tenho as rotações de movimento 3D. Ambas elas só é ativada quando você habilita o recurso 3D no projeto. Eu tenho a rotação, no caso, para movimentar o objeto girando. Também, se você tiver com o objeto 3D habilitado, ele vai girar também conforme os eixos que você escolher. Eu tenho uma ferramenta de ponto de ancoragem, onde você determina o centro do objeto, onde você vai fazer com que ele fique girando em torno daquele centro. Isso é muito importante que vocês consigam alinhar sempre bem para que você tenha um alinhamento bem preciso com mais de um objeto. Ferramenta retângulo, né? É uma das ferramentas utilizada bastante para criar plano de fundos, né? Tem outras formas geométricas também dentro dela, que é por isso que existe essa setinha aqui logo embaixo. O motivo é porque ela existe submenus. A ferramenta ou Pentool, né, no caso, ou mais conhecido como caneta mesmo. A ferramenta caneta, ela tem como objetivo criar linhas, vetores, tá? Isso faz com que a gente meio que tenha um pequeno Illustrator dentro do nosso After Effects, fazendo então com que eu possa estar produzindo algo bem mais interessante, incluindo também a questão de redesenhar alguns detalhes. A ferramenta de texto também é muito utilizada para criar animações com textos e também para criar umas tipografias legais ali, já existente, mas que você consegue botar uns efeitos visuais bem legais, tá? Eu tenho também o pincel, como o próprio nome diz, para pintar, fazer um traçado, certo? Então há bastante detalhezinhos ali que a gente pode estar fazendo com o pincel. Tem aquela ferramenta carimbo, parecida e semelhante mesmo ao recurso do próprio Photoshop. Tem também aqui uma semelhança. Então, a ferramenta carimbo pode te ajudar também nisso aí. Ferramenta de borracha é interessante. Ela funciona muito com os objetos criados padronizados e criados pelo próprio After Effects. Se você pegar um objeto que tenha sido criado em outro programa e trouxe para o seu After, não dá certo. O After Effects ele vai permitir só apagar coisas criadas direto nele, tá? Aí eu tenho o no caso esse Rotobust, o Brush, né? Que é justamente para você fazer uma seleção mais precisa e fazer com que remova um plano de fundo, alguma coisa do objeto que é bem legal. Mas aí precisa estudar mais a fundo. Tenho também o Puppet, né, no caso, que seria os pinos, né? Eu posso botar pinos em articulações de personagem e fazer ele simplesmente se mover ou mexer o braço, fazer alguma coisa, tá? Aqui eu tenho os outros detalhes que eu já tinha comentado um pouquinho em sala de aula, mas essa parte aqui eu tenho configuração padrão, tenho modo estudante e tenho modo padrão também, certo? Onde eu tenho também as outras opções, como exibir todos os painéis, biblioteca.
animações, gráficos essenciais, cor, efeito e assim por diante. Aqui do lado eu tenho o meu projeto, ou seja, tudo que for acrescentado alguma coisa vai aparecer nesse painel aqui, lateral, tá? Então, composição vai aparecer aqui, imagem vai aparecer aqui e tudo mais, certo? Tirando essa parte do projeto, eu tenho também a parte de baixo, que é a minha área de layers, camadas, que eu tenho como objetivo arrastar e soltar e criar uma linha nessa parte aqui na timeline, que é tem um recurso de você cortar, editar na questão de botar efeitos e também determinar em quanto tempo de exibição ele vai ter dentro do seu vídeo. Então aqui eu tenho várias coisas que já pode ser utilizado. Aqui lateralmente, eu estou usando o default aqui, o padrão, tenho aqui a opçãozinha, informações do objeto que eu tiver selecionado, alteração de áudio se necessário, certo? Preview ou previsão ou visão com antecedência é muito utilizado para é muito utilizado para fazer com que a gente consiga trabalhar com efeito de câmera, esse negócio. Tem algumas coisinhas a mais que a gente vai ver com mais ênfase. Efeitos e presets é onde você consegue habilitar efeitos, tá? E também alguns recursos de transições entre vídeos também, bacana. Outras coisas a mais que pode ser estudado mais à frente. Alinhamento para alinhar os objetos, por isso que é aquele ponto de ancoragem, né? Essa ferramentazinha que, se ele tiver com a ancoragem bem definida, bem no centro mesmo, o alinhamento vai sair perfeito. Nossa biblioteca, onde eu posso consultar aquilo que eu já tenho e mais um pouquinho, né? Ferramenta de texto, no caso, vai liberar esse recurso onde você pode configurar as opções de texto, tamanho e tudo mais. Então, vocês podem estar optando em configurar também as caixinhas de texto antes de criar um texto. Parágrafo, você pode alinhar o seu texto, tá? Então, é interessante também. A track, como já falado, eu posso trabalhar com a câmera. Isso é interessante, porque você pode fazer câmeras de movimento e botar efeitos visuais bem legal, do tipo imagem presa na parede, sendo que aquela imagem nunca esteve presa na parede. Preenchimento, pessoal, aqui é só expansão, tá? Então, neste caso, nem usamos tanto isso aqui no momento. Bom, até então a gente não vai mexer muito com isso aqui. Mas se caso venha necessitar, eu entrarei em mais detalhes sobre essa parte aqui de preenchimento. E os pincéis, que é o último, nossa última ferramenta utilizada para configurações e edições, temos os pincéis, tá? Em caso de precisar de algum painel, você pode vir aqui no menu superior e vir aqui no menu Windows. E aqui eu tenho outros tipos de menu que eu posso estar liberando, certo? A partir daqui, eu posso estar escolhendo qual menu eu quero exibir e vai aparecer aqui para mim. Bom, era só isso que queria estar mostrando no momento das ferramentas iniciais, tá? Eu vou só finalizar mostrando para vocês criando uma composição. Depois a gente vai encerrar o vídeo e iniciarei uma nova aula e mandarei para o YouTube depois vocês conseguem estar assistindo com mais tranquilidade, tá? Se qualquer coisa tiver dúvida, pausa o filme, volta novamente, repete o processo de novo, treine. Quanto mais treinar, melhor, tá? Repita o processo todas as vezes que for necessário, ok? Então vamos lá. Criar uma nova composição. Se eu clicar no botãozinho aqui, ó, New Composition, eu venho aqui na opção, tenho Custom, que é o customizado, que é o que o meu já está configurado. Eu marco essa caixinha aqui, Look Inspect, que é no caso para bloquear quando eu editar o primeiro, o de baixo também é editado ao mesmo tempo, certo? Eu tenho Square Pixel, posso usar também outros tipos de tamanho, né, da tela, também é a opção sua. Tem a opçãozinha também de utilizar em Full, que é a qualidade alta, baixa, mediana, né, no caso, baixa ou super baixa, aquela bem ruinzinha mesmo.
E aqui é o tempo de exibição, ou seja, começa de 0 segundo e termina em 10 segundos. É bem legal, é interessante, não tem muito mistério. E aqui o background, você pode escolher o background que você quer iniciar o seu projeto. Pode ser vermelho, azul, lilás, a cor que você quiser. Logo depois eu tenho o 3D Render, que ele também trabalha com auxílio do 4D, que é muito interessante porque vai ajudar em uns recursos bem bacana. E esse avançado a gente não mexe tanto, tá? Que é para preservar o frames, resolução, só essas coisinhas, tá? Bom, depois que você configura o que é necessário, né? Aqui nessa parte inicial, é só clicar em OK. E ele gera para você uma telinha no tamanho que você definir. Beleza? Então, qualquer dúvida, é só voltar o vídeo um pouquinho e escutar novamente a explicação, fazer anotações. E em caso de dúvida, também pode deixar qualquer um comentário lá no Google Sala de Aula, tá? Também pode estar tentando falar comigo pelo grupo, né, do WhatsApp, que você já tem aí. Quem for meu aluno, quem não é meu aluno, tem que falar comigo direto na escola, tá certo? E boa aula para todos, tá? Bom proveito aí no vídeo e estude um pouquinho mais. Vejam também o seguinte, atalhos, tá, pessoal? Cada uma dessas ferramentas tem atalhos, então a gente só vai citar atalhos depois, não agora. Mas você pode tá dando uma olhada já para ir, já vir na próxima aula já sabendo um pouquinho do que a gente vai estudar, tá? Então, valeu, pessoal. Era só isso mesmo e até a próxima.